Olá, senhores. Hoje a pretensão é terminarmos, pelo menos verificarmos as modalidades do contrato de doação. É uma das modalidades de contratos em espécie que elegemos para examinar ainda nessa parte da teoria geral dos contratos. Como já encerramos a teoria geral dos contratos, verificamos o contrato de compra e venda e agora passamos à análise do contrato de doação, que são dois contratos essenciais. Não tem como um acadêmico de direito sair sem saber analisar um contrato de compra e venda ou fazê-lo, e igualmente no que diz respeito à doação. Alguns mitos sobre a doação nós já tiramos na aula anterior. Vamos tratar das modalidades de doação fazendo algumas advertências. Já examinamos que a doação universal ela é proibida no nosso direito. O que seria essa doação universal? Aquela em que eu faço a doação da integralidade do meu patrimônio. Ora, como é que eu vou subsistir? Então, exatamente para que não haja qualquer intenção secundária em gerar ônus ao beneficiário ou a terceiro, que eu poderia doar tudo para alguém e depois entrar com alimentos contra o meu filho. Então, fiz uma doação universal para uma terceira pessoa, fiquei desprovida de patrimônio e agora vou pedir alimentos, sendo que eu tinha patrimônio para me sustentar? Então, não. Hoje a doação universal ela é proibida. Há que existir sempre uma reserva que possibilite a subsistência da pessoa, tá? Então, isso está já afastado. Nós temos também, está previsto no artigo 548, a situação de insolvência do doador. Caso ele fique insolvente, os credores podem anular a doação feita? Essa que é a grande pergunta. Aquilo lá vai ser encarado como uma simulação, como uma fraude contra credores? Aí vai depender da situação em si e daquilo que for apontado no caso concreto. Porque aí nós temos duas possibilidades. Ou esse donatário assume o polo passivo, paga a conta porque a doação recebida é maior, isso que também pode acontecer. Você recebe de doação uma fazenda, a dívida do doador é de 100 mil reais. É mais fácil o senhor pagar 100 mil reais, assumindo o polo passivo da ação, levando a termo e eventualmente até pagando o valor, do que perdendo a fazenda para pagar uma dívida de 100 mil reais. Não faz muito sentido essa... Existe uma diferença econômica substancial. Então aí vai ter que se verificar qual a situação mais interessante, inclusive para o donatário, sob pena de ser desfeita a doação. Tem muita gente que, na iminência de tornar-se insolvente, começa a fazer doação. E antes isso daí era permitido. A gente não conseguia mudar uma doação feita, por exemplo, num divórcio. Hoje é perfeitamente possível que se torne se declare nula a partilha, mas não o divórcio. Era divorciar que vocês queriam? Tá aqui o divórcio. A partilha está nula porque houve transferência de bens dele para ela e ela precisava, ele tinha credores. Opa, pegou a fraude bem aí? Sim, era deslavado. Na hora da partilha, ela ficava com 2/3 do patrimônio e ele com menos. Na verdade, ele estava tentando se precaver de uma insolvência que ele já sabia que estava com os dias contados. É essa questão. Então, muitas vezes a doação ela é usada como uma tentativa de fraude. Não existe... Antes existia uma tranquilidade muito grande quando o avô doava para o neto, agora não, porque era menor. Então, para tirar patrimônio de menor era muito difícil. Pode parar. Mas o neto vai ficar sem patrimônio, não, ele vai ter oportunidade de fazer o dele. O que não se admite mais é que o credor seja lesado. Vem boa hora, gente. A gente não pode prestigiar um princípio como o da boa-fé e, na hora do contrato em espécie, deixar esse princípio vagando lá na parte geral dos contratos, sem qualquer aplicabilidade. Não faz o menor sentido, tá? Então, absolutamente correto. Doador tornou-se insolvente logo depois da doação, ou às vezes já estava antes, mas fez a doação nesse entretempo, a doação pode ser anulada. A doação inoficiosa. A doação inoficiosa, ela é vedada por lei, está vedada no artigo 549 do Código Civil. É toda doação feita, o doador,
ele não pode doar mais do que poderia dispor em testamento. Então vamos lá entender o que eu posso dispor em testamento. Eu posso dispor em testamento caso eu não tenha herdeiros necessários da totalidade do meu patrimônio. Quem são os herdeiros necessários? Aí você vai ter que ir lá no artigo 1845 do Código Civil, que estabelece: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. São esses os 3 herdeiros necessários. Não tenho descendentes, não tenho filho. Nenhum filho, nem neto, nada, nada. Tem pais vivos? Não. Tem cônjuge? Não. Então pode fazer a doação do patrimônio sempre com a reserva daquilo que é necessário. Pois bem, o que é doação inoficiosa? Quando eu não respeito a legítima. Legítima é o percentual que se entende devido aos chamados herdeiros necessários. Se você tem herdeiros necessários, você não tem a ampla disposição da totalidade do seu patrimônio em doação, tá? Então aí você vai ter que deixar 50%, que é o valor da legítima, para os herdeiros necessários. Então quer dizer isso, hein? Você tem filhos? Sim, só pode doar sobre 50% do seu patrimônio, porque 50% do patrimônio ofenderia aí a legítima. Só que a gente tem um probleminha, hein? Você faz a doação quando? Hoje. Tá, e vai morrer quando? Ninguém sabe. Quando você morrer, aquilo que você doou fez parte, ofendeu a legítima ou não? Se você diminuiu de patrimônio, pode ser que tenha ofendido. Não no momento que você fez a doação, mas depois. São 2 momentos, o momento do óbito e o momento da doação. Pra gente saber se ela foi inoficiosa. Ela não será inoficiosa, porque você vai levar o seu imposto de renda, vai até o cartório, né? Ele vai ver aquilo que você está doando, vai perceber que está abaixo dos 50% de patrimônio que você tem e vai declarar que não é uma doação ofensiva ao artigo 549 do Código Civil. Portanto, é uma doação que a época em que foi feita não era inoficiosa, tá? Aí vem a perguntinha que, se estivéssemos dentro de uma sala de aula, todos fariam. Professora, pode doar para um dos filhos esses 50%? Eu penso o seguinte: se eu posso doar para terceiro, por que eu não posso doar para o filho? Se nada me impede de doar para alguém que eu nem conheço, o que me impede de doar para um filho? Mas vai ofender a legítima. Veja, a legítima tem que respeitar o artigo 227 da Constituição. Os filhos têm todos os mesmos direitos, eles não podem ser tratados de forma diferente. Tá, mas eu posso doar para um deles. Só que essa doação vai ser abatida no momento do meu óbito. Doei para um deles? Sim. Isso daí vai ser abatido da partilha a ser feita. Óbvio. Eu doei, né, antecipadamente para alguém aquilo que ele só receberia após a minha morte. É dessa forma que é encarada a doação quando se fala de herdeiros necessários, não a doação a terceiros, tá? Pode doar para qualquer um que seja pessoa, né, gente? Você não vai querer doar para cão. Você doa para uma pessoa jurídica com obrigação de cuidar do cãozinho. Vamos lá, né? Então, sem ideias muito enlouquecedoras. Deu para entender doação inoficiosa, espero, né? Então, nada de querer aí privilegiar um dos filhos, porque ou tirar, né, de todo mundo. Quer dizer, você tem filhos, tem cônjuge, mas eu não gosto do meu cônjuge, divorcia. Depois você faz a doação. Não gosto do meu cônjuge, quer passar para trás? Não, eu doei para minha mãe 70% do meu patrimônio. Não pode, filho. Mas a minha mãe está dentro dos herdeiros. Então não precisaria. Não pode doar 70%. Você não tem pai também? Por que você doou só para a mãe? Ah, porque eu não gosto dele. Isso é um problema seu. Tem terapia para isso, mas aqui a lei não vai permitir. Então essas são as chamadas doações inoficiosas, tá? Você pode determinar uma doação com subvenção periódica? Pode. A subvenção periódica vai cessar, obviamente, com a morte do doador. A subvenção periódica seriam os pagamentos mensais. Então, você pode determinar que seja feita uma doação mensal de tanto. Espero que tenham muitos aí que sejam doadores para as
santas casas, para as empresas. Eu gosto do lar dos velhinhos, das velhinhas, né? Tem gente que prefere doar por orfanato, às vezes é doador continuativo, são as subvenções periódicas. Obviamente, como eu falecimento, o lar das velhinhas não vai poder cobrar dos meus herdeiros, né? Não faz o menor sentido. A doação era espontânea e minha. Mesmo que eu tenha determinado, sim, mas isso vale até o término da minha vida. O encerramento da personalidade jurídica está com a morte. Então aí, meu patrimônio vai para a sucessão. Tá ok? Então, só para esclarecer essa parte. Nós temos ainda a cláusula de reversão, que é aquela que estipula que se o donatário morrer antes, volta o bem ao patrimônio do doador. Isso, para mim, faz absoluto sentido e eu explico por quê. Você recebe em doação porque alguém gosta de você, não necessariamente de todos os que compõem a sua família ou de eventuais herdeiros. Ele fez isso para você, ou ela fez isso para você. Então é comum cláusula de reversão? Comum não é, né? Mas usualmente se vê doação sim com cláusula de reversão. Doei para você, mas não para os seus filhos, netos. Então, se eventualmente você morrer antes de mim, volta a integrar o meu patrimônio, o bem doado. Maria Helena, que horror! Mas a lei permite. É a chamada cláusula de reversão. Agora vamos entrar nas modalidades, nas espécies de doação. A gente tem a doação pura e simples, que é a doação feita a determinada pessoa, sem qualquer tipo de restrição. Os senhores mesmo participam de campanhas de doação, porque está fazendo uma campanha belíssima de arrecadação, entrega de cesta básica, de um monte de coisa. Doação. Pura e simples, sim. Mera liberalidade. A doação é ato de mera liberalidade. Eu subtraio do meu patrimônio e entrego para alguém. Isso que é doação. Então, a doação pura e simples é essa. Então, você deixa lá o casaco no local que está fazendo a coleta, para depois ser entregue. Você faz doação de cesta básica. E às vezes a doação você nem sabe para quem é. Você encaminha para aquele que vai fazer a entrega. Isso é comum? É. O que mais tem no Brasil são atividades e atitudes solidárias. Então a gente tem muito de doação. A doação modal, chama doação modal ou doação com encargo, é aquela que o doador impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, em benefício terceiro ou do interesse geral. Eu gosto da exemplo de doação com encargo, porque teve um caso de desfazimento de doação por conta do não cumprimento do encargo. Por quê? O pai doou uma fazenda, ele era fazendeiro, ele deu uma fazenda para cada filho, antes de determinar com quem ia ficar todo o patrimônio. Então vai vendo, né? Imagina o tamanho do patrimônio. E com encargo, todas as doações com encargo. A doação com encargo ela pode ser revertida ou cancelada, né? A gente tem exatamente essas espécies de revogação de doação por descumprimento de encargo. O encargo era tão simples, gente, era manter a escola, pagar a professora e alfabetizar as crianças dos trabalhadores que lá moravam. Não é um encargo difícil, mas o que você faz com a ganância, né? Um dos filhos não quis nem saber. O outro não cuidou da fazenda, nem preciso dizer para quem ficou todo o patrimônio. Aqueles lá ficaram com aquelas fazendas, aliás, um perdeu até isso porque não cumpriu o encargo e o pai achou isso um absurdo, porque o que ele estava pedindo era irrisório. Era manutenção da escolinha, material para as crianças e pagar uma professora. Não é muito para quem recebeu uma fazenda de 15 milhões, uma coisa assim. Olha, veja como há também uma desproporção. O encargo, nesse caso, nem foi para ele, pai. Era para terceiro. O encargo não necessariamente é um benefício que reverte para o doador. Tá? Então, às vezes é feita uma doação com encargo besta. Encargo é sempre uma coisa de tamanho menor do que o bem doado, digamos assim, em termos de volume patrimonial. Tá?
e tem muito mais uma carga moral do que efetivamente de contraprestação. Então não é uma contraprestação. Eu trabalhei com um senhor, tive a oportunidade de assisti-lo como advogada, e ele era dono de uma construtora. Ele também deixou com encargo de fazer o quê, hein? Dar um super lanche para a galera que chegava. Que às vezes tinha que pegar um ônibus ou dois, acordava que horas? Então ele falava, ó, antes de começar, prepara um lanche e dê um lanche para eles, para que tenhamos menor número de acidentes na obra, para que eles venham com mais tranquilidade. Se não deu tempo de comer em casa, comam aqui. Primeira coisa que o cara quis tirar foi isso. Só que o pai tinha colocado como encargo. E novamente, sem benefício para ele. Marilena, quando que é benefício pessoal? A gente tem encargos que são tontos. Às vezes você recebe uma doação com um encargo besta de manter determinado tipo de tradição familiar ou de... São coisas assim tão pueris e de difícil até fiscalização para checar o cumprimento ou não. Essas que eu mencionei, não. Até pelo vulto econômico que elas representam, pelo interesse geral, é mais fácil de determinar. As demais ficam mais complicadas. Né? Então, essa é a doação modal de modo, né? Vem de modo, ou com encargo. A gente tem a doação a termo também, que é aquela que tem um termo inicial ou tem um termo final. Então, você tem a doação a termo, que começa, você já fez agora o ato da doação. Tá pronto, acabado, foi feito em cartório, lindo, mas ela passa a vigorar quando a pessoa tiver 25 anos. Você colocou um termo inicial, acabou. A doação está feita? Sim. Incorporou o patrimônio dela? Não. Vai incorporar aos 25. Entendido? Então, o ato jurídico em si está pronto, não precisa de qualquer outro tipo de... Eu não tenho que voltar lá quando essa pessoa completar 25 para terminar alguma coisa, já está feito. Está doado, o ato está jurídico, perfeito, acabado, preenchido todos os requisitos. Agora a gente tem que esperar o termo. No caso, o termo inicial. Os 25 anos da donatária. Ou posso estipular um termo final. É que já não faz mais tanto sentido, mas, né? Às vezes você faz comodato, que é empréstimo, ou doação para filho com termo final. Termo final, acabou. Acabou a doação. Aí não tem briga, né? Então você fez a doação? Fez. Por quanto tempo? Por X tempo. Ou faz o comodato. Põe um termo final. Pode usar imóvel? Pode usar. É dele, inclusive. Ou é dela. Por tantos anos. Depois encerra. Né? Que é patrimônio comum. É dela, tem outra irmã, tem a outra. Então essa é uma maneira dos pais tentarem aí, os que têm patrimônio, compatibilizar alguma coisa. Então é possível doação com termo final? É possível sim. Sobretudo de carro, viu, meninada? Ah, meu pai doou pra mim, ele pôs termo nisso daí? Deve ter posto, tem. Então, é possível. E nós temos as chamadas doações condicionais. Lá vem as condições, evento futuro incerto, para quem não lembra. Então nós temos as condições. Então é que surte efeito apenas após o implemento da condição, quando essa condição é suspensiva. Ou deixa de existir quando ela acontece, que são as condições resolutivas. Geralmente na doação o que a gente tem são as condições suspensivas. Você fez já o ato jurídico perfeito, como estava lá no termo, né? Você fez o ato jurídico perfeito, mas está demorando aí, está dependendo de um evento futuro incerto que você estipulou. Tem um caso que eu sempre conto em sala de aula, porque é interessante, de um esportista cujo avô tinha feito a doação para ele, desde que se tornasse um tenista profissional. Ele foi medalhista olímpico de outra área, portanto esportista, mas não foi tenista e perdeu a ação. Ele tentou implementar a condição, dizendo que aquela condição, na verdade, o que o avô queria, que ele se dedicasse ao esporte, ele se dedicou, mas a condição foi bem estabelecida, foi negada.
Professora, essa não é uma condição absurda? Não, você pode não aceitar a doação. Não falamos já disso? Basta não implementar a condição. E às vezes nem depende de mim, né? A pessoa pode virar para mim e falar assim, Marilena, você tem que ser tenista. Eu não aguento correr tudo aquilo. So sorry. Já desisti, não tem nem físico para isso. Não é nem questão de querer dedicar-se, gostar ou não gostar, não tem condição. Tem gente que burla esse tipo de condição, sim, porque tem lá a condição de casar-se. Então a pessoa vai lá, casa, adquire patrimônio, nem dá 3 meses, já tá divorciando. Então burlou a condição, hein? Mas a condição foi implementada, casou. Teve filho? Teve filho. Eu tô dizendo que isso daí é típico de pai e mãe, né? Essas doações. Com a condição de casar, com a condição de ter filho. Essas condições não são abusivas, as condições abusivas são as negativas. A de não casar-se, né? A de não ter filhos, essas são condições negativas. As que te determinam não ocupar determinado posto, não ser de determinada religião, essas são consideradas abusivas, ilegais. A gente vai ter uma boa discussão aqui, hein? Porque tem doações ali bem interessantes. Tem uma doação que foi condicionada a pessoa não casar-se com fulano de tal. E aí, hein? Pode? Não pode? Pode. Porque ela tem todo mundo para casar-se, menos fulano de tal. Então não está impedindo o casamento. Geralmente exatamente o fulano de tal por quem ela está apaixonada. Isso daí dá muita confusão. Essas condições são absurdas. Algumas são legais, outras vai ter que discutir a legalidade dela, usando a Constituição, os princípios. Bora lá, discutir, argumentar. É disso que a gente precisa. Com solidez, não com achismo, com solidez. Então, vá atrás da jurisprudência, vá atrás da boa doutrina. Dote de argumentos sólidos aquilo que você reivindica como um direito. Então, fique estabelecido aí. Você não pode exigir que alguém mude de religião. Essa é uma condição não aceita. Agora, que seja isso ou aquilo, pode, né? Receber uma condição desde que seja juiz. A pessoa pode fazer o curso de direito, isso é outra coisa. Aliás, ela pode nem gostar de direito, ou nem fazer com faculdade. Então, entendam como é um evento futuro e incerto. Que é mais incerto do que hoje em dia? Então, impossível. Doação remuneratória. Essa é a menina dos meus olhos. Além da doação condicional. Doação remuneratória é aquela que, sob aparência de mera liberalidade, detém por detrás dela o firme propósito do doador de pagar, de alguma forma, remunerar algum tipo de serviço que foi prestado e não cobrado. Então, ou alguma vantagem que eventualmente ele tenha recebido daquela pessoa. A única coisa aqui é que os senhores terão sempre que alegar ou colocar no discriminado remuneração por conta do quê? Essa é a única forma que um pai pode beneficiar um filho, quando ele faz uma doação remuneratória. Essa é a forma mais fácil de um pai ofender um filho, quando ele faz a doação remuneratória. Porque ele está agradando ou pagando o quê? O carinho? Carinho, se eu fui bem educada, eu quero dar de graça. Eu detestaria receber algo em benefício exclusivo, como uma doação remuneratória, que, portanto, não vai poder ser descontado no momento da morte. A doação remuneratória não é inoficiosa, não pode ser descontada no momento da morte, não tem que levar para a colação, que é o momento que você traz todo o patrimônio, para dizer, ó, isso daqui foi uma antecipação da legítima que ela recebeu na doação remuneratória, não. Então, essa é a única forma efetiva que um pai tem de beneficiar um filho. Aquele que cuidou. Teve um caso triste que o pai estava com a filha cuidou dele a vida inteira, o irmão, sei lá para onde foi, ninguém tinha notícia dele. O pai morreu, o irmão apareceu para dividir o patrimônio.
E ela querendo argumentar, mas doutora, não tem o que eu fazer, porque eu é que vivi com ele, eu é que cuidei dele. Tá, mas ele não deixou nenhum testamento e nem fez uma doação remuneratória. Então, olha que coisa horrorosa de se pensar e de não se orientar, né? Porque se tivesse sido orientada, ainda que lhe pesasse na alma ter uma doação remuneratória, ou seja, descrevendo todo o trabalho que ela fez, como se isso fosse algo anormal, né? Mas era a garantia dela, de que ela teria mais patrimônio do que o irmão. Aí o irmão, que nunca se interessou pelo pai, assim que ficou sabendo que ele morreu, apareceu para dividir o patrimônio. Não pagou despesa de enterro, nada. Isso daí a gente acabou cobrando judicialmente, mas a doação não houve. E foi um caso que deu dó mesmo. Eram pessoas com uma condição precária, ela poderia ter melhorado de vida substancialmente, mas é aquela velha história, né? Não vou fazer a doação, porque depois ele vai poder discutir isso. Então, se informa com a gente. Tem um tipo de doação que você poderia ter feito, sim. Bastava ter descrito que ela que cuidou, ficou sob encargo dela, todos os cuidados com ele, de saúde, de prover a casa, de tudo, que isso daí seria uma forma de remunerá-la por esse tipo de serviço. É que é ofensivo para qualquer filho, mas no caso dela garantiria o teto que ela morava, né? E que era a casa do pai. Então aí aparece o irmão, tem que dividir, para dividir tem que vender. Tem que sair de lá. Então, dói. O juiz também olha, fica pesaroso, mas juridicamente a gente fica sem saída. Quando saída existia. As pessoas têm o péssimo hábito de entender ou de acharem que advogado só quer cobrar e não quer dar solução, ou de ouvir só aquilo que interessa, né? Então, mas geralmente quando a gente entrega a solução, agilizem, não durmam sobre o assunto. O que foi que aconteceu? A pessoa dormiu, esperou muito tempo, tentou convencer o pai, conversar com o pai. É óbvio que ela teria que convencer, porque tem que ser de ânimo, né? Vontade, o ânimo donante tem que estar presente. Mas não houve tanto empenho nesse sentido. Já vamos conversar, vamos... Não. Então, acabou aí tendo uma conta alta a pagar. A doação conjuntiva é aquela que é feita em comum a mais de uma pessoa, devendo sendo distribuída por igual. Então é como se eu estivesse doando para os meus sobrinhos. Doei o quê? Vai ter que distribuir de forma igual. Agora, quantos são os sobrinhos? Depois você vê ali, tá doado. Então essa é a chamada doação conjuntiva. Dou aos meus sobrinhos, são 2, então ficou mais fácil a conta. É só dividir e acabou, tá? É geralmente feito por igual? Essa é outra coisa, eu não estipulei. Se estipulei de outra forma, que ela receba mais do que ele, dê em percentual, tudo discriminadinho, então não tem problema. Dei um imóvel, 70% para ela, 30% para ele. Tá doado, é uma doação conjuntiva, são 2 que recebem, em percentuais distintos, porque eu assim quis. Ah, professor, isso daí é um absurdo. O imóvel é meu. Eu poderia ter doado para onde eu quisesse. Eu quis doar para os meus sobrinhos. Eu faço da forma que eu bem entender. Isso é muito complicado, né? Porque todo mundo vai querer dar palpite. Então, prestem atenção nisso. As doações feitas de pai para filho é aquilo que eu já falei. Se não for remuneratória, ela sempre será considerada adiantamento da legítima, assim como a feita para cônjuge. Então, vai ser adiantamento da legítima da mesma forma. Espero ter elucidado um pouco aqui as modalidades de doação. Cuidado na ferição dessas modalidades, dessas espécies de doação. E, obviamente, que a revogação da doação a gente vê numa outra oportunidade. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.